Olá, nós estamos aqui para falar sobre Final da gestação. Final da gestação Maria Alice. Vai funcionar assim: eu sou entrevistador, você é entrevistada. Entendi. Então vamos lá. Onde é que a gente parou? 7 meses. A gente parou nos 7 meses, é. Bastante coisa. Há exatos um ano atrás, nesse momento a gente estava no hospital e o nosso bebê tinha nascido. Qual é a principal diferença para você de estar vivendo hoje uma gestação tão diferente que foi do Davi, né? Foi muito diferente, né? A gestação do Davi. O Davi era mais lorde, mais quietinho, né? A gente também, na gestação de Davi, como eu já tinha dito, a gente não teve nenhum susto. Foi uma gestação extremamente tranquila, sem nenhum aperreio, sem nenhuma doença, sem nenhuma intercorrência, sem nenhum problema. Diferente da gestação de Maria Alice, como eu já citei, né? A gente teve de tudo: virose, dengue, queda, acidente de carro, acidente no banheiro, né? Tocou por conta disso, caí esses dias. Então, na gestação de Maria Alice foi muito conturbada nesse sentido. E na gestação de Davi foi o oposto, não tinha nada, tudo bem, tranquilo, de repente, né? Tudo. Hoje é um dia desafiador, mas a minha sensação é de ressignificação. Por mais saudade e tudo mais, eu não sinto mais o vazio que eu sentia há um ano atrás, né? A minha sensação é de esperança mesmo, de que as coisas, né, apesar de todas as coisas, eu tenho esperança de que o desfecho vai ser outro, né? De que já avançamos muito, já estamos há quase 39 semanas, então tá tudo bem, né, até agora, não teve mais nenhum outro susto. Nem vai ter, em nome de Jesus. Então... O susto vai ser assim: amor, começou. Vai ser um susto muito bom, que isso foi uma das coisas que eu queria, né, falar no vídeo, era exatamente isso. Muita gente me perguntou sobre o parto, né, porque exatamente hoje faz um ano de uma cesárea que eu tive. E as pessoas perguntaram, porque a recomendação médica é que, né, tenha pelo menos 1 ano e meio, da espera de um parto para outro e tudo mais. Mas eu tenho sido acompanhada, né, pela minha médica, enfermeira obstétrica e tudo mais. Como a gente tem uma gestação tranquila, sem nenhum problema assim grave. Teve um probleminha no meio do campo, que foi a dengue, né, como você falou no outro vídeo, que deixou a gente um pouco preocupado. Com certeza deixou a gente preocupado. Mas depois que a gente soube que era só dengue, eu acho que a gente meio que deu uma relaxada. Sim, e também por ter sido depois dos 4 meses, isso também nos deixou muito mais tranquilos. Mas, como agora na reta final, né? Não tive diabetes gestacional, não tive hipertensão, pré-eclâmpsia, outras coisas que dariam um risco maior, né? Para ter um trabalho de parto. Então, a indicação, recomendação e orientação, por respeitarem também o meu desejo de querer sentir o trabalho do parto. Não querer sentir dor. O meu desejo me respeitar, assim, eu quero sentir dor. Não é sobre querer sentir dor, porque essa dor tem um sentido. Tem sentido. Não é uma dor vazia, não é uma dor por dor. É uma dor pelo amor, né? Então, eu queria, e na verdade eu quero experimentar isso. Por mais que talvez tenha alguma intercorrência e eu não consiga avançar no trabalho de parto, e a gente não consiga ir para um parto normal, e a gente precisa de uma cesárea, eu não tenho problema com isso, mas eu quero experimentar, entrar em trabalho de parto, ter as contrações e ver como é que vai avançar. Esse é o nosso plano inicial, né? Entrar em trabalho de parto e aí ver como é que as coisas vão avançar, né? Aí perguntaram também em relação ao hospital e tudo mais, como eu tinha falado no vídeo anterior, por conta do plano de saúde, vai ser provavelmente no SUS, né? Então é assim, eu vou quando eu já tiver em trabalho de parto ativo, aí vou para o hospital e aí vamos ver lá dentro do hospital qual vai ser as demandas, né, em torno disso, né, para saber se vai dar continuidade no trabalho de parto normal ou se eles já vão querer encaminhar com a cesárea, né? Por ser SUS, eu acredito que eles ainda insistam, né, se estiver tudo bem, para o trabalho de parto normal. Mas se eu já fosse para um particular, eu acho que ele já me chamaria com a cesárea.
Aí uma pergunta também que me fizeram na internet, né, que é bem... existem várias perguntas do nosso público da internet, né, o pessoal muito curioso. Mas eles fizeram uma pergunta que eu achei muito pertinente, assim. Como que foi o seu cuidado com a gravidez no último mês de gestação? Quais foram as medidas que você tomou? Quais foram os cuidados que você tomou? Porque você é professora de educação física, tem consciência corporal, tem uma regra de vida e disciplina muito bem certinha, né? Aí você próprio falou, né? Não tive eclâmpsia, nem pré-eclâmpsia, não tive diabetes gestacional, nem nada. Então, quais foram os cuidados que você teve nesse último mês de gravidez? Nesse último mês de gravidez, inclusive, né, tivemos um pequeno sustozinho. A gente fez alguns últimos ultrassons e tinha dado o líquido amniótico um pouco alto. Então, apesar do meu exame... um pouco alto assim, ó. No limite. No limite de 5. Tipo assim, se passou de 8, tipo, o líquido amniótico aumentado. Poligramia, sei lá, uma coisa assim. E aí tava 7.2, 7 ponto alguma coisa, então tava limítrofe, não estava aumentado, ele estava no limite. E aí o que é que chamou a atenção foi que aumentou de um ultrassom para outro e aumentou de novo de um ultrassom para outro, então ele estava em aumento, e aí isso fez subir um alerta, né? Certo. Como a minha médica me explicou, não caracteriza a diabetes gestacional por conta das outras questões, como o bebê ele não estava com um percentil, né, em peso alto, mas ele sempre teve até no máximo 50 de percentil pequenininha. Eu não tive aumento de peso muito grande, meus exames de glicose e da grápida e tudo mais sempre deram normais. Então, tudo isso colocava como se não soubesse, né, a causa desse líquido amniótico aumentado, né? E o que ela sugeriu, né? Se esse quadro permanecesse nos próximos ultrassons, a gente não esperaria depois de 39 semanas. Ia fazer cesárea de qualquer jeito, se chegasse aos 39. Se chegasse aos 39 e ainda tivesse no mesmo cenário limítrofe ou aumentado, né? Ela indicaria que a gente fosse para uma indução, que eu não posso fazer indução medicamentosa por conta da minha cesárea anterior, então teria que ser uma indução mecânica, uma sondinha, um balãozinho. E aí você, muito disciplinada, aí a minha médica falou que eu poderia mudar a minha alimentação, né? Mas mesmo eu já falando pra ela que eu como bem no geral, não como besteira, não como muito carboidrato, nem muito doce, e estava bem tranquilo em relação a isso na gestação. Não tive nenhum desejo, nenhum exagero, nem nada. Mas isso me trouxe um alerta, né? E eu sou muito bem o que você falou. E eu na minha cabeça assim, cara, se eu puder fazer alguma coisa, eu vou fazer. E se realmente isso fizer diferença, ótimo. Mas também se não fizer diferença, eu vou desencanar, porque eu não tenho controle sobre isso. Pega o meu café aí pra mim, tá nessa caneca aí. Tem uma caneca com café. Tá, e aí o que você fez? Aí o que é que eu fiz? Só a caneca. Obrigado. Aí o que é que eu fiz? Eu decidi... Igual a camisa. Eu decidi igual a camisa fazer... Eu decidi fazer uma dieta mais low carb. Uma dieta realmente... Radical. Uma dieta mais radical, em todos os sentidos. Foi quase zero carb. Foi quase zero carb. Foi bastante proteína e tudo mais. Mas o que é que eu também corrigi, que eu percebi que estava errando? Era tipo assim, eu passava um tempo maior de jejum, eu quebrava o jejum com carboidratos e glicose, tipo frutose, eu comia alguns alimentos separados. Algumas estratégias pequenas que às vezes você olha assim, normal, pessoa normal, não teria tanta diferença, mas eu já entendendo o meu estado de gestante, já e o histórico familiar isso, também, né? O meu estado de gestante, com o meu histórico familiar, eu tinha diabético, naturalmente minha família já tem uma resistência insulínica, então tem todo um contexto. Então, eu percebi que se eu fechasse o cerco, vamos dizer assim, início de 3 horas me alimentar, comer certinho, não dar pico de glicose, não comer carboidrato nem de manhã, fazer uma dieta proteica. Fiz isso por 6 dias, certinho assim, ó, até o próximo ultrassom, assim, milimetricamente, porque eu sou dessas, né? E aí, deu certo.
Funcionou. Consegui. Olha aí, meu amigo. Chegou meu amigo fotógrafo. Consegui lá diminuir. Inicialmente não foi tão significativo, mas houve uma diminuição do líquido, então não estava mais limítrofe. Ele estava normal, mas não estava mais limítrofe. E depois do meu segundo ultrassom, depois de mais 6 dias, então 15 dias aí, 12 dias no total, ele voltou a ficar normal. E aí minha médica nos despreocupou com isso de não tem problema, pode passar 39 semanas, vamos deixar o tempo de Maria Alice nascer. Mas isso me deixou ansiosa. Porque na minha cabeça eu já tinha botado a data do 39 semanas, não vai passar de 39 semanas, não vai passar de 39 semanas. A gente fez várias datas, na verdade, né? A gente fez a data de 13, a gente fez a data de 16, a gente fez a data de 19, mas eu já avisei para Maria Alice que dia 19 não dá para ela nascer. Acabou de marcar um evento dia 19 no Rio de Janeiro, em Macaé. Você não nasça sem mim aqui, garota. Você está escutando, né? Uma mensagem que você daria, eu quero que você olhe para aquela câmera. Mensagem da mamãe para Maria Alice para os próximos anos. Sem chorar. É difícil. Difícil porque eu estou gestante, né? Então assim, os hormônios já estão bem aflorados. Mas o que é que eu poderia dizer é de que a mamãe ama muito você. Mamãe, sou eu muito por você. Você foi uma criança muito desejada, muito esperada. E que é o nosso arco-íris, né? A gente fala que é o nosso bebê arco-íris. E que eu tenho muita esperança na sua vida, nas suas decisões, na sua personalidade, no seu ser em si, na sua vivência aí pela frente, né? A gente acaba que se pegando às vezes não fazer aquelas expectativas sobre o futuro, mas não tem pra onde correr. Se cria muita expectativa, mas o que eu posso dizer pra você é seja você. Seja uma menina alegre, simpática, sorridente, que eu acredito que já será, né? E é isso. Eu preciso dizer para você também que você tem uma mãe incrível, você tem uma mãe maravilhosa, sua mãe é a maior mulher que eu já conheci na minha vida, é Maite Shinohara. Você tem uma família que te ama absurdamente, todo mundo é extremamente puxa-saco seu. Principalmente sua madrinha, Mayumi, que é irmã da sua mãe, sua tia. Ela é sua tia e madrinha, ela é extremamente puxa-saco seu. Falou que vai ficar com você em várias vezes. Nós vamos cobrar isso. Vamos cobrar, né? Vamos cobrar isso, porque precisamos de noites de namorados, né? Então a gente vai deixar com a madrinha, não tem problema. Mas também eu preciso dizer, minha filha, para você que você tem um pai muito doido. Se prepare. O mundo não está preparado para a quantidade de produção que terá sobre a sua vida. Isso porque ela ainda nem nasceu, já tem um monte, né? Exatamente. E outra coisa, as pessoas dizem que eu sou ansioso. Elas estão certas. Eu sou ansioso. E eu estou agoniado, porque hoje já é dia 14 de junho e a senhorita não nasceu. E a senhora não pode nascer nem no domingo, porque amanhã tem show. Dia de Santo Antônio, festa de Santo Antônio. E nem no dia 19. Então a senhorita ou nasce na segunda-feira, ou antes do dia 19, ou depois do dia 19, mas não demore muito também, porque eu tenho ansiedade, garota. É isso. Acho que o próximo vídeo a gente vai estar falando sobre o meu trabalho de parto. Vai começar o relato de parto. Não vai ser mais relato de gravidez. Assine o nosso canal. Valeu!